Olá, meus caros. Eu gostaria de apresentar a vocês o texto do artigo publicado por Freud em 1931, denominado Tipos Libidinais, e cujo tema é alvo da nossa aula desta semana em Psicologia da Personalidade 2. Então, inicia o texto da seguinte maneira, Sigmund Freud. A observação nos mostra que as pessoas realizam a ideia geral do ser humano de maneiras quase infinitamente diversas. Se cedermos à legítima necessidade de distinguir tipos particulares nesse conjunto, já de início teremos de escolher por quais características e segundo que pontos de vista se fará essa diferenciação. Nesse ponto, Freud está fazendo referência ao dilema de toda e qualquer taxonomia da personalidade ou de toda e qualquer tipologia da personalidade. Ou se escolhe algum tipo de recorte, ou se corre o risco de se ter categorias de descrição das características da personalidade tão amplas que o objetivo de uma taxonomia acaba se perdendo, ou seja, se torna absolutamente impraticável o enquadramento de uma pessoa em particular em um tipo de categoria de personalidade tão ampla assim. Então, nesse sentido, é extremamente importante para o estabelecimento de uma tipologia da personalidade, estabelecer quais são os critérios que essa tipologia vai seguir para justamente classificar conjuntos de características de indivíduos, né? Então, voltando ao próprio texto de Freud. Para esse propósito, as qualidades físicas serão certamente tão úteis quanto as psíquicas, e as distinções mais valiosas serão aquelas que prometerem uma conjunção regular de traços físicos e psíquicos. É duvidoso que já agora possamos descobrir tipos que preencham tais requisitos, como certamente conseguiremos depois, sobre uma base ainda não conhecida. Limitando-nos ao esforço de estabelecer tipos psicológicos, a situação vigente na libido é que terá direito a servir de fundamento para a divisão. Então, meus caros, aqui nesse momento, Freud estabelece qual é a delimitação, qual é o recorte que ele vai empregar para estabelecer a taxonomia da personalidade, ou seja, os tipos de personalidade. E esse recorte, digamos assim, é a situação vigente na libido, ou seja, todos os tipos de personalidade que na sequência Freud vai descrever estarão baseados na situação vigente na libido, a forma por meio da qual a dinâmica das forças do inconsciente se processa. Tá certo, pessoal? Aí ele prossegue dizendo o seguinte: é lícito pretender que essa divisão não apenas derive de nosso conhecimento ou nossas suposições sobre a libido, mas que também se encontre facilmente na prática e contribua para clarificar o conjunto de nossas observações em benefício da nossa concepção. Admitimos, sem hesitar, que também no âmbito psíquico, esses tipos libidinais não são necessariamente os únicos possíveis e que talvez se possa estabelecer toda uma série de outros tipos psicológicos a partir de outras qualidades, mas nenhum deles pode coincidir com quadros patológicos. Muito ao contrário, devem abranger todas as variações que, conforme uma avaliação prática, mantém-se no leque do normal. Em suas formulações extremas, podem avizinhar-se de quadros patológicos, no entanto, ajudando assim a preencher o suposto abismo entre o normal e o patológico.
Então, nesse sentido, Freud está estabelecendo uma distinção nítida entre uma taxonomia ou tipologia da personalidade dita normal de uma classificação nosológica da personalidade, ou seja, de uma classificação psicopatológica. A proposta do artigo que eu estou descrevendo para vocês aqui agora é justamente a de estabelecer uma tipologia da personalidade normal e não uma psicopatologia da personalidade. Então, nesse sentido, segundo a alocação da libido que predominar nas províncias do aparelho psíquico, pode-se distinguir 3 tipos libidinais principais. Meus caros, quais seriam essas províncias do aparelho psíquico descritas por Freud? Observem, meus caros, que esse artigo foi escrito em 1931. Portanto, nessa época, Freud já havia abandonado a chamada teoria topográfica da mente, a qual tinha como principal referência para descrever a mente humana ou a questão da acessibilidade aos conteúdos mentais. Nesse sentido, a teoria topográfica da mente, ela estabelecia 3 divisões do nosso aparelho psíquico. O consciente, cujos conteúdos mentais são prontamente acessíveis. O pré-consciente, cujos conteúdos mentais não estão prontamente acessíveis, mas podem ser rapidamente mobilizados e, portanto, se tornam acessíveis à consciência, ao escrutínio da consciência. E, finalmente, o inconsciente, cujos conteúdos não são facilmente acessíveis e cuja acessibilidade, na verdade, só pode ser feita por meio de determinadas técnicas especiais, tais como a interpretação dos sonhos, tais como a associação livre, ou, eventualmente, de forma espontânea, através de alguns mecanismos que funcionam de forma, muitas vezes não, né? Sempre involuntária, tais como as parapraxias, tais como os atos falhos, né? Perdão, as parapraxias são atos falhos, né? E também os xistes, que vocês estudaram com mais detalhes lá na disciplina de matrizes do pensamento psicológico psicanálise, e eu próprio fiz alguns comentários sobre o livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana, no qual Freud apresenta com mais pormenores esses conceitos, não é? O conceito de xiste, o conceito de parapraxia. E, sem dúvida nenhuma, essas seriam, digamos, evidências também das manifestações do inconsciente, ou seja, os sonhos, as parapraxias e os atos e os xistes, não é? Mas voltando ao texto. Nesse caso em particular, Freud não está fazendo referência a essa divisão do aparelho psíquico em pré-consciente, consciente e inconsciente. Ele está fazendo referência à chamada teoria estrutural da mente, esboçada por ele de maneira bastante detalhada em 1923, no livro O Eu e o Isso, também chamado de O Ego e o Id. E, a partir dessa época, Freud passa a fazer referência a 3 instâncias da mente, ou 3 componentes do aparelho psíquico, né? O id, o ego e o superego, ou o isso, o eu e o supereu, uma tradução para o português, tá? Então, essas províncias do aparelho psíquico que Freud está comentando são essas, não é? O isso, o id, o eu, ego e o supereu, superego. Então, dependendo da alocação da libido ou dessa energia psíquica em cada uma dessas províncias ou componentes da nossa mente, do nosso aparelho psíquico, nós vamos ter, portanto, segundo Freud, um determinado tipo de personalidade ou um determinado tipo libidinal. Não é? Mas voltando ao texto. Segundo a alocação da libido, que predominar nas províncias do aparelho psíquico, pode-se distinguir 3 tipos libidinais principais. Não é fácil lhes dar nomes. Apoiando-me em nossa psicologia profunda, gostaria de chamá-los de
erótico, narcisista e obsessivo. O tipo erótico é fácil de caracterizar. Os eróticos são pessoas cujo principal interesse, a parte relativamente maior de sua libido, está voltado para a vida amorosa, para o investimento no outro. Lembre-se da aula sobre a teoria do Eros, meus caros. Amar e, acima de tudo, ser amado é o mais importante para eles. São dominados pelo medo de perder o amor e, por isso, têm particular dependência dos outros, dos que podem lhes negar o amor. Também na sua forma pura, esse tipo é frequente. Ocorrem variantes dele, conforme a mistura com outro tipo e a quantidade de agressão existente. Social e culturalmente, esse tipo representa as elementares exigências institucionais do id, ao qual as outras instâncias psíquicas tornaram-se dóceis. Então, nesse caso, vocês estão vendo, né, pessoal, que no caso do tipo erótico, segundo Freud, a alocação da libido se encontra predominantemente no id, no isso. O segundo tipo, ao qual dei o nome, à primeira vista estranho, de obsessivo, caracteriza-se pela predominância do supereu, que sob elevada tensão se separa do eu. Ele é dominado pelo medo da consciência moral, em lugar do medo ante a perda do amor. Mostra uma dependência interna, digamos, em vez de externa. Desenvolve um elevado grau de autonomia e, socialmente, vem a ser o autêntico veículo da cultura, predominantemente conservador. Então, nesse caso, meus caros, vocês estão vendo que quando a energia psíquica, no caso a libido, ela é alocada predominantemente no supereu ou no superego, nós vamos ter o chamado tipo libidinal obsessivo. O terceiro tipo, com razão denominado narcisista, será caracterizado de um modo essencialmente negativo. Nele não há tensão entre eu e supereu, ego e superego, com base nesse tipo. Dificilmente chegaríamos à noção de um supereu. Não há preponderância das necessidades eróticas. Seu interesse maior se dirige à autopreservação. Ele é independente e não se deixa intimidar. Seu eu, ou seja, seu ego, dispõe de uma larga medida de agressividade, que também se manifesta na disposição para a atividade. Em sua vida amorosa, amar vem antes de ser amado. As pessoas desse tipo se impõem às outras como, entre aspas, personalidades. São especialmente aptas a servir de apoio às demais, a assumir o papel de líderes e a fornecer novos estímulos ao desenvolvimento cultural ou prejudicar as condições existentes. Esses tipos puros não escaparão à suspeita de derivarem da teoria da libido. Lembre-se, meus caros, capítulo 2, lá do livro do Jung, Psicologia do Inconsciente, teoria do Eros. Só para vocês se recordarem. Mas nos sentiremos no solo firme da experiência se nos ocuparmos dos tipos mistos, que se oferecem mais prontamente à observação do que os puros. Esses novos tipos, o erótico obsessivo, o erótico narcisista e o narcisista obsessivo, parecem mesmo abarcar satisfatoriamente as estruturas psíquicas individuais, tal como as conhecemos através da análise. São caracteres há muito familiares, os que encontramos no estudo desses tipos mistos. No tipo erótico obsessivo, a preponderância da vida instintual parece limitada pela influência do supereu. A dependência simultânea de objetos humanos recentes e de vestígios dos pais, educadores e modelos alcança nesse tipo o grau mais elevado.
o erótico narcisista é talvez aquele a que se deve atribuir a maior frequência. Reúne opostos que podem moderar-se mutuamente nele. Comparando-o com os dois outros tipos eróticos, podemos aprender que agressão e atividade vão de par com a predominância do narcisismo. Por fim, o narcisista obsessivo resulta na variante mais valiosa culturalmente, na medida em que junta a capacidade de ação vigorosa à independência externa e consideração das exigências da consciência, fortalecendo o eu contra o supereu. Alguém poderia crer estar fazendo uma piada se perguntasse por que não é mencionado aqui um outro tipo misto, teoricamente possível, o erótico obsessivo narcisista. Mas a resposta ao gracejo seria: um tipo assim já não seria um tipo. Ele significaria a norma absoluta, a harmonia ideal. Nisso percebemos que o fenômeno dos tipos nasce justamente de quê? Das três principais adaptações da libido, na economia psíquica, uma ou duas foram privilegiadas às expensas das outras. Pode-se também imaginar a pergunta de qual a relação desses tipos libidinais com a patologia. Se alguns deles se dispõem particularmente para a neurose, e nesse caso, quais tipos conduzem a quais formas? A resposta será que a formulação desses tipos libidinais não lança luz nova sobre a gênese das neuroses. Pelo testemunho da experiência, todos esses tipos podem viver sem neurose. Os tipos puros, com primado indiscutível de uma única instância psíquica, parecem ter maior perspectiva de apresentar-se como formações caracterológicas puras, enquanto dos tipos mistos se pode esperar que ofereçam um solo mais favorável às pré-condições para a neurose. Mas acho que acerca disso não devemos formar juízo sem um exame cuidadoso e particularmente dirigido. Parece fácil deduzir que, em caso de doença, os tipos eróticos desenvolvem histeria e os obsessivos, neurose obsessiva. Mas isso também partilha incerteza há pouco enfatizada. Os tipos narcisistas que, não obstante sua independência geral, acham-se expostos à frustração a partir do mundo exterior, possuem predisposição especial para a psicose, apresentando igualmente pré-condições essenciais para a criminalidade. Sabe-se que as pré-condições etiológicas da neurose ainda não são conhecidas com certeza. Os fatores que a ocasionam são frustrações e conflitos internos, conflitos entre as três grandes instâncias psíquicas no interior da economia libidinal, consequentes à nossa constituição bissexual e entre os componentes instintuais, eróticos e agressivos. A psicologia das neuroses se empenha em averiguar o que torna patogênicos esses processos pertencentes ao curso normal da vida psíquica. E aqui Freud conclui, portanto, o seu artigo, um artigo curto, porém extremamente denso e rico de descrições taxonômicas da personalidade. E eu gostaria, por favor, que posteriormente vocês relessem esse capítulo, perdão, esse artigo de Freud. Ele está postado para que vocês possam realizar a leitura posteriormente. E na semana que vem realizaremos um exercício sobre os tipos libidinais. Tá? Então, leitura do capítulo 2, Teoria do Eros, lá no Psicologia do Inconsciente de Jung, e a leitura deste texto, né, deste artigo de Freud, Tipos Libidinais, de 1931. Até breve, meus caros.